Por dentro do assunto, com o padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o padre Ednei Batista. E a partir de agora começa mais uma edição do Por Dentro do Assunto, aqui na Rádio Mensagem, também pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos, com produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, apresentação de Carlos Sena e padre Ednei Valdo da Silva. Padre, sua bênção. Deus o abençoe. Só não sou da Silva. Não é da Silva não, né? Sou Batista. Eu tô querendo que o senhor entre para a minha família. Edivaldo Batista. Né? Isso. Sua bênção. Deus o abençoe a todos os nossos amigos e amigas. E vamos lá para mais uma edição do Por Dentro do Assunto. E bastante gente curiosa querendo melhorar a sua caminhada na fé, padre. Amém. Isso é muito bom. 3954-3010, 3954-3011. Já, sua participação pelos telefones para você perguntar para o padre Ednei e também mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 97411-0125. Não esqueça, hashtag assunto, e se você quiser se identificar ou não, respeitaremos, mas deixe bem claro isso. Padre, a reflexão? Sim, eu quero comentar hoje sobre a memória litúrgica que o Papa Francisco instituiu no ano passado. Já desde o ano passado estamos celebrando a memória litúrgica de Nossa Senhora Mãe da Igreja. E o Papa disse que essa memória deve ser celebrada na segunda-feira após Pentecostes. Já existia a missa votiva, né, de Nossa Senhora Mãe da Igreja, mas aí o Papa então quis que na sequência aí da celebração de Pentecostes, de maneira um pouco mais, vamos dizer, oficial, né, não livre, porque quando a missa é votiva você pode celebrá-la quando você quiser, né, dentro das regras litúrgicas, mas quando é memória, então, de certa forma, todos devem celebrar. E o Papa quis assim, por quê? Porque, de fato, Maria teve uma participação muito especial no mistério da salvação, né, na obra de Jesus Cristo, e ela esteve junto com os apóstolos, recebeu juntamente com eles o Espírito Santo e foi ali aquela companheira dos inícios da igreja. E também esteve junto a Jesus, né, na hora em que a igreja nascia, que segundo a nossa fé, segundo a teologia católica, a igreja nasce de Cristo crucificado, do Cristo morto na cruz. Há um paralelo muito bonito entre Adão, no paraíso, que adormece e do seu lado, né, Deus tira a mulher, como diz lá o Gênesis, né, de uma costela ele fez a mulher. Cristo também adormecido na cruz, morto, o seu lado é transpassado, é aberto pela lança e jorram sangue e água. Os dois sacramentos que, segundo a teologia, constituem a igreja. O batismo, representado pela água, e a Eucaristia, representado pelo sangue que jorra do coração de Cristo. Então, ali nasce a igreja, do lado de Cristo, do coração de Cristo, né? Como companheira, como continuadora, como extensão da sua obra. E Maria está presente ao pé da cruz. Maria, ela está ali participando da hora suprema de Jesus. E um pouquinho antes, Jesus disse ao discípulo amado que estava ali e representava toda a humanidade: eis a tua mãe. Entregou então Maria como mãe ao discípulo, como que entregando-a a toda a igreja, a essa nova comunidade que nasce do coração aberto de Cristo e é constituída tal pelo batismo e pela Eucaristia. Então o Papa, valendo-se destas imagens bíblicas, desta ligação com a criação da mulher no Gênesis, né, e considerando a participação especialíssima de Maria no mistério da redenção, quis instituir esta memória litúrgica, celebrada então na segunda-feira após Pentecostes.
E é bonito a gente pensar em Maria como mãe da igreja, lembrando o significado que tem a mãe para nós, né? A mãe, ela gera, ela dá vida, a mãe educa, a mãe cuida, a mãe alimenta, a mãe defende. Então Maria, como mãe da igreja, é aquela que nos gera, né? Gerando Cristo, que é o Salvador, que é o Redentor da humanidade. Então ela nos gerou também para essa vida nova que Cristo nos trouxe. É aquela que educa pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de fé, de obediência, de humildade. É aquela que cuida e defende, ou seja, pela sua intercessão, pela sua oração constante, ela cuida de nós, né? E alimenta, no sentido de nos dar o alimento que é Cristo, que vai fazendo-nos fortes e corajosos e capazes da missão que nos é confiada pelo próprio Deus. Então é uma imagem muito bonita, Maria, mãe da igreja, né, que nós devemos ter sempre presente diante dos olhos e no coração, e a cada ano celebrar na segunda-feira, logo após Pentecostes. Já o fizemos na segunda-feira passada, mas eu trago esta reflexão, esta partilha, para que todos tenham esse conhecimento. E no ano que vem, né, procurem na segunda-feira, pós-Pentecostes, participar de uma missa, de uma celebração, para comemorar Maria, mãe da igreja, segundo a instituição do Papa Francisco no ano passado. Isso é certinho, né, padre? Porque, como fala que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, ela, mãe de Cristo, é mãe da igreja também, exatamente. Certinho, certinho. Povo de Deus, vamos participar então agora pelos telefones 3954-3010, 3954-3011, começando com a Silvana de Santana. Oi, Silvana. Bom dia. Bom dia. Fique à vontade, pode perguntar para o padre, Silvaninha. Bom dia, padre. Bom dia. A bênção. Deus a abençoe. Eu queria saber, padre, se Lázaro que ficava na porta do templo é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou? Tá bom. Não é o mesmo, né? Jesus conta uma parábola do homem rico e que à porta da casa dele ficava um homem chamado Lázaro. As palavras, elas na Bíblia, os nomes, eles têm um significado, né? Então Lázaro significa Deus não se esqueceu, ou Deus se recordou. Então ele é a imagem do pobre, do miserável, do desprezado, daquele que ninguém dá atenção para ele, mas Deus não se esqueceu dele, né? Ele não foi totalmente abandonado porque Deus se lembrou dele. Então esta é a expressão que o nome Lázaro significa. Mas o Lázaro que Jesus ressuscitou era um amigo dele, que ele frequentava a casa, que morava em Betânia, era irmão de Maria e de Marta, né? E não é o mesmo, não. É como se esta parábola do rico e do Lázaro é como uma historinha que Jesus contou, né? Pode até ser um fato acontecido mesmo, né, com uma situação semelhante que Jesus depois aproveitou para dar um ensinamento a partir dela. Mas não se trata do mesmo Lázaro, tá? Então, a primeira historinha é um ensinamento de Jesus, que devemos ser solidários, devemos partilhar, né, e que quando fazemos isso, estamos nos abrindo ao projeto de Deus e, consequentemente, vamos viver para sempre com Ele. Enquanto que o outro Lázaro, aquele que foi ressuscitado, era uma personagem real que fazia parte da vida e da história de Jesus. Obrigado por sua participação, viu, Silvana? Deus abençoe. É o Por Dentro do Assunto. Aqui na mensagem tem mais uma outra participação. É a Maria Célia, do Santa Cecília 2. Oi, Maria Célia. A benção, Padre Rogério. Padre Ednei. É o Padre Ednei. Deus a abençoe. Hoje todo mundo reza. É o Padre Ednei. A benção, Padre Ednei. Deus a abençoe. Pode fazer a sua pergunta, Maria Célia. Eu queria saber, Padre Ednei, porque eu ando muito triste. Sei. Então, a minha neta passou para ser evangélica. E ela falou para mim lá na igreja, a Igreja Assembleia de Deus, para fazer uma oração para mim. É pecado ir na igreja evangélica? Então, não é pecado, né? Se a gente vai à igreja evangélica num momento especial, por exemplo, um casamento,
uma comemoração de um familiar, de um amigo, né, uma celebração especial que haja lá, de comemoração de alguma data, não é errado, né? A gente deve até ir, mas sempre com aquela certeza de que eu sou católico, eu estou indo lá para participar desse momento, eu não estou indo lá para aderir à vivência religiosa naquela denominação. A questão de oração, olha, a pessoa está triste, ela está doente, ela está com depressão, ela está com algum problema, toda oração é bem-vinda, mas eu diria, não precisa ir lá na outra igreja, né? Que eles rezem pela senhora lá, que a sua neta reze lá junto com os irmãos dela de comunidade, e a senhora agradeça por isso, porque a tendência de que indo lá, eles pensem, bom, ela está vindo, ela está começando a se interessar pela igreja, e eles comecem a fazer um trabalho para convencê-la, né, a passar para a igreja deles, a se batizar, com aquela ideia de que a senhora tem que aceitar Jesus, tem que aceitar a salvação. Quer dizer, isso já aconteceu na sua vivência católica. E depois, os problemas da vida, eles não se resolvem de forma mágica. Mesmo uma doença, um problema sério que a gente recomenda ao poder de Deus, necessariamente não vai ser resolvido, não vai desaparecer, não vai ser curada aquela doença, porque a oração não é uma mágica. A oração certamente tem seu fruto. Quando a gente reza pedindo a Deus o dom da cura, uma graça especial, Deus responde, não como nós queremos, mas como Ele entende que seja melhor. Então, às vezes a gente pede a cura e Deus não nos dá a cura, mas nos dá a força para suportar a doença, para dar um sentido, para viver um testemunho de fé dentro da doença. Então, essa é uma graça maior, porque a religião cristã não é a religião que veio para solucionar os problemas humanos. Jesus tinha poder, mas ele não resolvia todas as coisas usando do poder. Ele mesmo passou pela morte, passou pelo sofrimento. Então, os problemas da vida, como uma doença, como uma crise familiar, matrimonial, fazem parte da nossa história. E podemos e devemos recomendar-nos a Deus, rezar nessa intenção, mas sem exigir que Deus faça o que queremos. Então, essa ideia de que não, vai lá, porque lá vai ser feita uma oração, vai resolver seu problema, não é uma ideia verdadeira. Não é que lá haja mais poder e o pastor, ou quem quer que seja, tenha mais força de rezar e o problema se resolver. Então, se a senhora está doente, peça na sua igreja católica, né, na sua comunidade, peça o sacramento da unção, peça uma bênção, uma orientação do padre, né, tome seus remédios, confie a Deus, mas não precisa ter essa ideia de que indo a uma outra igreja, recebendo lá uma oração, o seu problema vai se resolver. Porque aí as ideias podem ficar confusas e acharem que a senhora está querendo ou estão conseguindo levá-la para outra igreja. Então o meu conselho é, não vá. Mas se for, claro que não está pecando, mas não deve ir, para não colocar-se nessa situação de risco de ser interpretado como estou querendo aderir a essa igreja, estou vindo, e aí eles vão fazer um trabalho mesmo em cima para convencê-la e podem até conseguir. Então o meu conselho, não faça isso. Obrigado por sua participação, viu, Maria Célia? Por dentro do assunto aqui na Rádio Mensagem, tem perguntas que vieram pra gente também pelo WhatsApp, estamos já anotados, e mesmo que a sua pergunta não seja apresentada hoje, nos próximos programas estaremos apresentando, tá? Vai mandando aí, #assunto 974110125 para você ter a sua pergunta respondida pelo padre Ednei Valdo Batista. Gente pro telefone, 3954-3010, 3954-3011. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, gostaria de se identificar? Não. Fique à vontade então, pergunte ao padre. É o seguinte, eu já li a Bíblia uma vez inteira e já li ela de novo. Eu queria saber uma pergunta. Como que Maria pode ser mãe de Deus, intercessora, se ela é filha? E a Bíblia diz que os mortos não podem interceder por ninguém, que a morte é uma vez só. Tá ok, obrigado por sua pergunta, padre. Ok. Bom, nós temos que entender que
todas as verdades de fé que nós acreditamos, elas se fundamentam na palavra de Deus, mas elas não estão explícitas na palavra de Deus, isto é, na Bíblia. Para a Igreja Católica, existe, além da Sagrada Escritura, uma outra fonte na qual se baseia a fé, que é a tradição. Tradição aqui não no sentido de transmissão de ideias e de conteúdos de uma geração a outra, mas a tradição como o grupo de pessoas autorizadas e inspiradas por Deus para interpretar a Sagrada Escritura, né? Inspiradas pelo mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados e que, portanto, não vai transmitir uma verdade diferente. Então, todas as verdades de fé que nós acreditamos, elas se fundamentam na palavra de Deus, na Bíblia, embora não estejam explícitas. Esta explicitação das verdades de fé é feita pela tradição, hoje também pelo magistério da Igreja, o Papa, os bispos, né, e os estudiosos que apresentam então as ideias e depois as autoridades da Igreja verificam se está de acordo com a fé e aí dizem aquilo ali que é o significado da palavra lida. Então, quando a gente fala que Maria é mãe de Deus, nós temos esse fundamento claro na Bíblia. O anjo anuncia a Maria, está lá no capítulo 1 de São Lucas, que ela vai ser a mãe do Salvador. E ele diz com todas as letras, né, que ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que a obra que vai acontecer em Maria é do Espírito Santo. E aquele que vai nascer, ele vai ser o prometido às nações, o que vai instaurar o reino de Deus. Olha, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, quem lê a Bíblia com olhos de fé e entende que o anúncio do anjo a Maria está falando de uma criança que não é um mero ser humano, mas é o Filho de Deus, encarnado, né, no seio de Maria. Então, se ela é a mãe dele, ela é a mãe de Deus. Claro que aqui a maternidade de Maria tem que ser entendida não como uma maternidade absoluta. A minha mãe, ela é minha mãe porque ela me gerou e me deu o seu ser, né? Assim, juntamente com a participação do meu pai. Maria, ela deu também a participação do seu ser, o seu sangue, sua fisiologia, mas o elemento masculino é o Espírito Santo, não teve a participação de um homem humano. O Espírito Santo é que concebeu, né, Jesus no seio de Maria. Então ela deu sua participação humana. Então ela é mãe por graça, por dom de Deus, não por merecimento, não por algo que ela tenha feito por própria iniciativa. Então ela é mãe. Isso só uma pessoa que não queira entender é que não vai entender isso lendo a Bíblia. Mãe de forma extraordinária. Mãe biológica e mãe daquele ser que é Deus. Porque desde o primeiro instante que Jesus foi concebido no seio de Maria, pelo Espírito Santo, ele é Deus. Ele não se tornou Deus depois. Então ela é mãe de Deus. A Igreja declarou essa verdade de fé no Concílio de Éfeso, em 318, se não me engano a data é essa aí, 341, uma coisa assim. No Concílio de Éfeso foi declarada esta verdade, porém essa verdade já está contida na Sagrada Escritura. E, repito, só quem não quer enxergar é que não enxerga, né? E a questão de Maria ser intercessora. Olha, nós podemos interceder uns pelos outros. Eu posso rezar por uma pessoa, pela sua santificação, pela sua conversão, pela sua aceitação de uma enfermidade, pela sua necessidade de um emprego, né? Se eu estou aqui e posso rezar, onde é que se baseia essa capacidade? Na minha comunhão com Deus. Uma comunhão que acontece por graça também. Pelo batismo eu estou em comunhão com Deus, né? Eu sou filho de Deus, eu participo da vida da graça, então eu posso rezar pelos meus irmãos. Ah, mas os mortos não podem interceder. Eles estão mortos para nós, mas eles estão presentes em Deus. Nós sabemos que a morte para nós, ela é física, mas o espírito permanece. A pessoa não acabou na sepultura. Ela permanece em Deus e nós cremos na ressurreição.
Então quem crê na ressurreição é que crê na continuidade da vida e na plenificação desta vida. Então quem está junto a Deus pode rezar pelos seus, né? Pode ser até que nós não peçamos para essa pessoa interceder por nós, mas se eles estão junto a Deus, e no caso dos santos, eles já foram declarados tais pela igreja, então a vida de comunhão com Deus que eles tiveram, ela é comprovada. Então, junto a Deus, eles podem interceder por nós. Então, isso também aparece na Sagrada Escritura, quando se fala que nós podemos rezar uns pelos outros, que Jesus rezou por nós, né? Então, nós podemos ajudar os outros com a nossa oração. E na nossa profissão de fé, nós dizemos assim: creio na comunhão dos santos. Então, todos os que estão em Cristo são os santos, todos esses estão em comunhão, porque ligados a Cristo estão ligados também entre si, né? E por isso podem interceder pelo outro. Maria com muito mais razão, porque ela teve uma participação especial na obra redentora. Ela colaborou com Deus de uma maneira muito especial. Então, se ela está junto a Deus, por essa participação, por essa vivência de fé que nós podemos deduzir da Sagrada Escritura, ela pode interceder por nós. Eu acho que são coisas até bastante simples de nós entendermos se nós lermos a Bíblia com olhos de fé. Agora, se nós quisermos ler a Bíblia como se ela fosse um tratado teológico, nós não vamos encontrar a explicitação dessas verdades de fé. E aí nós vamos dizer que isso é invenção da igreja. Mas quem é católico de verdade sabe que a leitura da Bíblia ela é feita a partir de autoridades da igreja, a tradição, né, aqueles que primeiro interpretaram o sentido da Sagrada Escritura, e hoje o magistério, a autoridade do Papa, dos bispos. E é nesta autoridade que nós nos baseamos para ver que as verdades de fé não são inventadas, elas são explicitadas desde a Sagrada Escritura. Então, tanto a maternidade divina de Nossa Senhora, quanto a sua capacidade de interceder por nós, estão claras dentro da Sagrada Escritura. Só quem não quer ver é que não vê. Obrigado por sua pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. A Nazaré do Dom Pedro I quer saber, padre. O senhor falou sobre a purificação, foi na semana passada. Então, fale se é possível servir de purificação quando fica-se no hospital e passa-se por um sofrimento família e paciente. Serve de purificação? Sim, o sofrimento que nós vivemos, seja pessoalmente ou seja de alguém que está próximo a nós, se aceito com humildade, com paciência, né, e até como um sacrifício e oferecido a Deus como participação no mistério redentor de Cristo, é purificador para nós e para os outros, né? Nos santifica. Diríamos assim que aquelas penas temporais que nós vamos expiar no purgatório, né, dos pecados perdoados, mas que nós teríamos que refazer de certa forma, nós podemos já expiá-las com o sofrimento, com o sacrifício, com a aceitação das dificuldades da vida, né? Sempre na humildade, sempre na confiança, na paciência. É possível, sim. Então, qualquer sofrimento, maior ou menor, mas bem aceito, bem acolhido, vivido na humildade e na paciência, é fonte de purificação para nós também. E tem que ser apresentado ao padre para reconhecimento da igreja? Não. Ou isso é uma coisa que a pessoa faz na sua relação com Deus, né? Você não precisa nem dizer. Só dela aceitar o sofrimento sem reclamar, sem ficar desanimada, sem brigar com os outros, Deus já acolhe aquele gesto dela como oferta. Não precisa nem dizer para Deus, muito menos para o padre. Essa oferta Deus conhece, porque Ele conhece o nosso coração profundamente. Obrigado, Nazaré, aí do Dom Pedro I. Próxima pergunta, padre, quase acabando o programa, mas está riquíssimo aqui. Pediu para não ser identificada. Sou católica, fui catequista, eduquei meus filhos no catolicismo, meu filho continua no catolicismo, mas minha filha e neta seguem o kardecismo, que é a religião do marido. Fico triste com isso. Muitos dizem para mim que eles não serão salvos, né? Elas não serão salvas.
e não sei como ajudá-las. Minha vida é só rezar pedindo a Deus por elas. Padre, me ajuda a esclarecer tudo isto. Ela é boa, ajuda a todos. Quem não vai ser salvo é quem fala essas coisas para confundir os outros, né? Porque quem fala isso está se colocando no lugar de Deus. Isso é um pecado terrível, né? Porque nós somos criaturas. Não temos esse direito, né? De julgar as pessoas porque pertence a determinada denominação religiosa ou não. Quem julga é sempre Deus, e segundo o coração das pessoas. É muito bonito a gente olhar no texto do capítulo 25 de São Mateus, onde Jesus fala da nossa apresentação diante de Deus, né, para o julgamento final, vamos dizer assim. E ali qual é o grande critério, né, que Deus vai usar para nos julgar? O amor aos outros, o cuidado dos pobres, dos sofredores, né? O sair de si para ir ao encontro de quem precisa. Não vai perguntar se você era católico, ou era evangélico, ou era kardecista, ou era da Umbanda. Não são os crachás das igrejas que vão nos abrir o céu, mas é o coração voltado para o próximo. Então, hoje em dia, ter na família um membro ou mais que seja de uma outra religião não é coisa rara, é coisa bastante comum. Eu acho que não tem família que não tenha pelo menos um membro que seja de uma outra comunidade religiosa, cristã ou não. Agora, se a pessoa é do bem, se a pessoa é boa, se a pessoa é honesta, é trabalhadora, é dedicada à família, como que a gente vai dizer que essa pessoa não está em Deus? Ah, mas a outra religião... Olha, cuidado, porque tem gente que vê chifre na cabeça de cavalo. Ah, parece que só a Igreja Católica, só o cristianismo é que adora a Deus. Todas as outras religiões são adoradoras do mal. Não é verdade isso. É preciso conhecer as religiões, estudar, refletir, não ficar com aquilo que ouviu dizer, para não falar besteira e para não fazer essa atitude de colocar sobre os ombros dos outros pesos que Deus não coloca. Então, dizer que a pessoa não vai ser salva, isso é uma besteira muito grande, né? Não podemos dizer quem vai ser, quem não vai ser, porque é Deus que conhece os corações. Agora, o caminho é Jesus. Só que tem gente que segue a Jesus de maneira direta e explícita. E tem gente que segue Jesus de maneira implícita. Pode até não se declarar seguidor dele, mas vive como seguidor dele. E infelizmente tem gente também que se diz muito seguidora de Jesus, mas faz todo o contrário do que ele fazia ou faria. Então, o que abre o céu para nós é o coração voltado para Deus. Então não fique triste porque sua filha é de outra religião. Caminhe com ela, respeitando-a, amando-a, convivendo bem com ela, porque é sua filha, o seu neto, né? Respeite. Eu acho que o respeito é o primeiro sinal de uma religião verdadeira, quando a gente sabe respeitar o diferente. Então você, como cristã católica, respeite a sua filha. Segundo, não dê ouvidos para essas conversas moles que vêm de pessoas que não são bem formadas, de que não tem salvação. Isso ninguém sabe, é coisa de Deus. Em terceiro lugar, viva feliz a sua religião, reze sim pela sua filha, mas não com essa ideia de que ela está no caminho do erro e você está no caminho certo. Reze por ela, para que ela, vivendo nessa experiência, faça aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E que lá no céu, onde não vai haver mais religião, igreja, separação, nós estejamos todos em Cristo, graças à vivência do amor, graças à vivência daquilo que ele ensinou como mais importante, e não a partir de crachás de igreja ou não. Ainda dá tempo de apresentar... Não dá mais, padre. Mas perguntas vieram. E muitas serão respondidas nas próximas edições, então, não é, padre? Sim, com certeza. Perfeito. Povo de Deus, não se preocupe. A pergunta veio, está aqui conosco e apresentaremos nas próximas edições. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. O pessoal está bastante curioso, padre. Mas, para encerrarmos, pediremos a sua bênção. Sim. Quero com alegria, então, desejar que a bênção de Deus venha sobre todos os que estão nos acompanhando,
sobre todos aqueles que trazemos no coração, por quem rezamos, pedimos de maneira especial. Lembrando que hoje é dia de Santo Antônio, né? Um grande santo, gosto de dizer que é um santo simpático, muito querido por todos. Nos passa-se uma imagem de um santo jovem, sempre atualizado na palavra de Deus, sempre disposto a ajudar as pessoas, né? E encantando aos outros, não consigo mesmo, mas com a ação de Deus em si. Então que Santo Antônio seja invocado por nós, não para aquelas coisas que nós temos que resolver, né? Não é para arrumar casamento, não é para essas coisas não. Mas seja invocado por nós para que nós amemos a Deus como Ele amou, para que nós falemos de Deus para as pessoas como Ele falou, para que sejamos solícitos às pessoas como Ele foi. Que o exemplo dele nos ajude a sermos santos e a fazermos diferença com a nossa presença no mundo. Que desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe hoje e sempre também, Padre. Amém, muito obrigado. Hoje Deus ouviu, né? Hoje aprendemos um pouco mais em relação à nossa fé para melhorar a nossa caminhada. E se sua pergunta não foi respondida hoje, está marcada, você que enviou pelo nosso WhatsApp, e nós apresentaremos ao Padre Edneivaldo Batista na próxima semana e nos próximos programas. Com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, produção de Donizete Eugênio e no oferecimento de Peregrinos Viagens, Etiqueta Turismo, Peregrinação para Todos, apresentação de Carlos Sena e Padre Edneivaldo Batista, ficamos por aqui pela mensagem e pela web rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto. Você acompanhou na mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.